Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Ih, tá todo mundo cansado, pularam bastante, já ficaram cansados? A paz do Senhor para a igreja, amém? Amém, glória a Deus. Gente, confesso para vocês que de todos os lugares que eu já preguei, esse é o lugar que me deixa mais nervosa. E pela primeira vez, assim, já é a terceira vez, né, que eu prego para os adolescentes, mas essa vez especialmente me deixou muito nervosa, porque primeiro por ser na festa dos tabernáculos, que é uma responsabilidade muito grande, é algo que a gente espera durante todo o ano, e é sempre muito selecionado a quem vai ter essa oportunidade. Então é uma honra muito grande. Obrigada, Gugu. Olha como eu tô chique, eu sempre quis falar isso. Obrigada, Gugu. E principalmente porque eu sabia que teriam pessoas aqui que são dinossauros na palavra, não é dinossauros de velho não, tá? É dinossauros na palavra. E a gente fica assim, né, temeroso, porque desde que essa oportunidade me foi dada, eu fiquei me sentindo uma formiguinha carregando um elefante de responsabilidade. Mas eu quero dizer para você uma coisa: essa formiguinha vai carregar esse elefante, porque a força não é dela, ela é do Senhor. Amém? Eu peço antes de qualquer coisa que você mantenha a sua atenção agora no que Deus vai falar com você, porque não vem de mim. Eu não escolhi o que eu queria falar aqui. Eu vou conversar um pouco com vocês sobre isso durante essa noite, mas não fui eu que escolhi. Inclusive eu não sabia nem do tema, né? Eu vou dar um puxão de orelha nos adolescentes, porque ninguém me avisou que o tema era renúncia. Mas o Senhor, Ele sabe exatamente o que Ele quer falar. E quando a gente tem uma vida no altar, não existe nada que fuja do assunto renúncia. Amém? E eu, quando o pastor me intimou a esse momento, aliás, ele falou: Jéssica, você vai fazer e tal. E eu falei: meu Deus, os adolescentes não vão querer me ouvir de novo. Eles vão querer alguém de fora. E aí, na mesma semana que eu anunciei, uma adolescente me chamou e falou assim: tia, eu fiquei tão feliz que ia ser você. Eu falei: Deus, obrigada, Senhor. E hoje a igreja está lotada. E eu falei: Senhor, tem misericórdia. Mas eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes para falar, para continuar a falar, porque Ele já falou tremendamente em nosso meio, amém? Feche os seus olhos, e eu queria orar mais uma vez, porque eu não faço isso sem eu mesma entregar esse momento. Pai, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, porque importa mais, Senhor, que o Senhor esteja presente do que qualquer coisa. O teatro pode ser bonito, a dança pode ser bonita, a palavra pode ser bem estudada, mas se a sua presença não estiver neste lugar, de nada adianta, Senhor. Então eu te clamo, Senhor, para que o Senhor esteja presente aqui, Pai, para que o Senhor fale através de mim, Senhor, para que o Senhor repreenda todo espírito de distração, repreenda tudo aquilo que não provém do Teu Espírito, que as mentes, Senhor, possam estar cativas à Sua voz, Senhor, e que o meu coração, Senhor, possa estar ligado no Teu trono, Senhor, para sair, Senhor, da minha boca somente aquilo que o Senhor permitir, somente aquilo que o Senhor quer falar, Senhor, Tua igreja, Pai. É assim que eu te oro, Senhor, e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Todas as vezes que eu ganho essa oportunidade, eu perco o sono. Em algum momento eu perco o sono e Deus fala algo comigo. Mas dessa vez o Senhor veio falando coisas comigo, coisas distintas, e eu fiquei: Deus, como eu vou interligar tudo isso? Como eu vou interligar tudo isso? Mas o Senhor, Ele sabe
Ele já tem o começo, o meio e fim. Ele sabe exatamente o que ele quer falar. E dessa vez, a primeira coisa que o Senhor ficou falando para mim foi: aquele que está sujo, suje-se mais. Aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está sujo, suje-se mais. Aquele que está limpo, limpe-se mais. E eu fiquei: Deus. E eu não sou como o pastor Paulo, que a palavra vem, já sabe onde está, já sabe o contexto, já sabe tudo. Não, eu tive que procurar. E eu falei: onde está isso? E aí a minha surpresa está em Apocalipse 22. O último livro da Bíblia, no último capítulo da Bíblia. E eu quero pedir para você abrir comigo agora. Eu trouxe minha Bíblia aqui, mas eu estou abrindo no celular porque eu prefiro a versão NVT. Então, eu vou estar lendo nessa versão. Abra comigo a sua palavra em Apocalipse, capítulo 22. E nós vamos ler o capítulo inteiro. Amém? Então o anjo me mostrou o rio da água viva, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e o Cordeiro está ali. Seus servos o adorarão, verão o seu rosto e o seu nome estará escrito na testa de cada um. E não haverá noite, não será necessária a luz de lâmpada nem luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse: tudo que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para dizer a seus servos o que acontecerá em breve. Vejam, eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registrada nesse livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu todas essas coisas. E quando as ouvi e a vi, caí aos pés do anjo que as mostrou a mim, a fim de adorá-lo. Mas ele disse: não faça isso. Sou um servo, como você e seus irmãos, os profetas, e como todos aqueles que obedecem ao que está escrito nesse livro. Adore somente a Deus. Em seguida disse: não lacre com o selo as palavras proféticas desse livro, porque o tempo está próximo. Que o mal continue a praticar a maldade, e que o impuro continue a ser impuro. Que o justo continue a viver de forma justa, e que o santo continue a ser santo. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a minha recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam as suas vestes. A eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo a fim de lhes dar essa mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro de seu trono. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Que todo aquele que ouve diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada nesse livro: se alguém acrescentar algo que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas neste livro. E se alguém retirar qualquer uma das palavras desse livro de profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida na cidade santa descritas neste livro.
Aquele que é testemunha fiel de todas as coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus, e que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Eu poderia ler somente nessa entonação e ir embora, porque já está aqui tudo aquilo que Deus quer falar. Mas ainda assim, muitas vezes a gente vive como se Jesus não fosse voltar. E antes de eu abrir tudo aquilo que eu queria falar, que já está aqui no meu esboço, eu queria abrir um parênteses, que foi algo que Deus falou comigo enquanto eu lia. Não existe duas Bíblias. Não existe uma Bíblia para adolescente, uma Bíblia para jovem, uma Bíblia para criança. A Bíblia é uma só. Então não existe essa de que eu sou adolescente, eu tenho que viver. Não, você tem uma escolha. E a Bíblia é uma só. E aqui, como a gente leu, não se acrescente nem se tire uma palavra sequer desse livro. A gente leu tudo aqui. Esse capítulo é bem completo. Mas como Deus me falou várias coisinhas que vão se completando, a gente tem o começo aqui que eu separei, que fala a parte que João vê a nova cidade. A gente tem uma parte que fala sobre a volta de Jesus. A gente tem uma advertência. E no final a gente tem uma promessa e uma bênção. A gente leu tudo isso. Mas eu queria me ater, parar aqui sobre a volta de Jesus. Por quê? Eu nunca estive pensando tanto sobre a volta de Jesus como eu tenho pensado ultimamente. É só você olhar. É só você abrir o Instagram. É só você ligar a televisão, que você vai ver que Ele está nas portas. Que você vai ver que está mais perto do que você pensa. E está na Bíblia. E tudo está escrito. Tudo está escrito. E eu tenho pensado dia após dia sobre isso. Eu tenho remoído isso dentro de mim de uma forma muito incessante, se é assim que eu posso dizer. E o tempo todo Deus falava comigo: aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está sujo, suje-se mais. Que é exatamente o que a gente leu aqui. Aquele que pratica as boas obras, continue a praticar. E aquele que não, continue a fazer. E eu quero perguntar a você, começar com uma reflexão. Se por acaso for hoje o dia que Ele escolheu para voltar, você subiria? Se por acaso o Senhor escolhesse voltar agora, você subiria? Como fica o seu coração com essa pergunta? Mas e se Ele não voltar agora? E se Ele voltar amanhã, enquanto você estiver no meio dos seus amigos? E se Ele voltar na segunda, enquanto você estiver na escola, na faculdade? Quando você estiver sozinho em frente à televisão, sozinho com o seu celular, você sobe? Será? Será que a gente sobe? Ou a gente vive como se Ele não fosse voltar? Ou a gente vive achando que ainda vai ter tempo? Porque o nosso mal é esse. A gente sempre acha que vai ter tempo para se arrepender. Se escora na misericórdia do Senhor. Mas e se acontecer? E aí eu continuei a ruminar sobre isso que o Senhor vinha falando. E o Senhor falava comigo assim: Timóteo, Timóteo, Timóteo. E eu falava: Deus, aquele que está limpo, limpe-se mais. Eu estou lá num livro, e por que Timóteo? Por que Timóteo? Por que Timóteo?
E eu sei que Timóteo era um jovem pregador da palavra. Um jovem pregador da palavra. E eu ficava pensando onde isso ia se conectar. E antes de eu pedir para vocês abrirem em outro lugar, eu separei aqui algumas coisas sobre Timóteo. Timóteo era um jovem cristão que acompanhou Paulo em várias missões, ou seja, ele era discípulo de Paulo. Era um defensor fervoroso da fé cristã. Discípulo amado de Paulo, que com certeza, por vários relatos, nas cartas de Paulo, a gente vê que Timóteo fazia a vontade de Deus. Era um jovem segundo o coração de Deus. E eu fiquei assim, Deus, aonde eu vou colocar isso? E Deus falava claramente comigo. E hoje, enquanto eu via vocês adorando fervorosamente, eu entendia o porquê de muitas coisas. Porque Deus falava para mim, Senhor, Jéssica, eu quero levantar Timóteos naquele lugar. Eu quero levantar jovens e adolescentes fervorosos que defendam a fé cristã lá fora, que anunciem a minha vinda, que anunciem que eu estou perto, que anunciem que o tempo está acabando, que tenham noção da seriedade do Evangelho. Eu preciso levantar esses jovens, eu preciso levantar esses adolescentes. Adolescentes idôneos. Pessoas, e eu até separei aqui, escrevi aqui, pessoas nas quais o mundo olhe, seus amigos olhem e vejam, essa é serva de Deus, esse é servo de Deus. E quando eles pensem que precisam de uma oração, que precisam de um socorro, que precisam de um escape, eles lembrem de vocês. Eu me converti com 7 anos, sozinha. E eu lembro que uma vez, todos os meus amigos iam, porque naquela época era um Malibu. Acho que vocês nem sabem o que é isso. Na época, todos os adolescentes iam para o Malibu, fica lá. Desfile de frango. As meninas ficavam andando, os meninos ficavam paquerando, era só isso que acontecia. Na minha cabeça, obviamente, na cabeça de uma menina da igreja. E meu pai nunca deixava eu ir. Nem que fosse um responsável, ele deixava eu ir. Eu não posso, todo mundo vai, eu não vou, eu nunca posso. E eu lembro que um dia eu estava sentada lá no cantinho, atrás de uma pilastra. E tinha um cara pregando, e ele me chamou e falou assim: você nunca pode, porque você não é todo mundo. Vocês não são todo mundo. E para eu ainda completar isso, eu gostaria de pedir que vocês abrissem a palavra em 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 2. A gente vai ler do versículo 1 ao 14. E eu vou lendo e falando um pouquinho com vocês sobre esses versículos. Aqui na minha Bíblia está: o bom soldado de Cristo. Versículo 1. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as às pessoas de confiança, que possam transmiti-las aos outros. Ou seja,
Deus tem derramado sobre vocês algo durante esses dias. Quem aqui está nos visitando hoje? Levanta a mão. Temos muitos visitantes. Quem dos nossos adolescentes convidou alguém hoje para vir? Que lindos! Já foi algo que vocês fizeram para fazer a diferença na vida dos seus amigos. Que bom que vocês convidaram alguém. E que bom que vocês vieram. Sejam bem-vindos. Essa casa também é a casa de vocês. E Deus tem se derramado, Deus tem se apresentado nesses últimos dias, e eu posso dizer isso a nós, povo de Deus. Mas não é para a gente reter para nós, não é para ficar conosco, é para a gente levar, é para a gente entregar aos nossos amigos, às pessoas nas quais a gente ama. Vamos continuar aqui. Suporte comigo o sofrimento, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado deixa se envolver com assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Pense no que estou dizendo. O Senhor o ajudará a entender todas as coisas. Ele deu aqui alguns exemplos. E ontem eu estava conversando com um treinador de CrossFit, obviamente. Para quem não sabe, eu pratico esse esporte e amo. E eu estava conversando com um treinador da Cavaleiros. E ele estava falando para mim que ele tem um atleta de levantamento olímpico que fez 18 anos agora. E ele falou assim: eu tenho que sempre estar trabalhando na cabeça dele para lembrar ele a escolha que ele fez. Por quê? Porque ele é jovem, porque ele é adolescente. Então, ele é aplicado ao treinar, mas quando ele chega em casa, ele quer tomar sorvete, ele quer ficar acordado até de madrugada no celular, ele quer... E aí ele dorme pouco. E eu fiquei ouvindo ele assim e pensando em vocês. Porque é exatamente isso. Eu falei, gente, eu vou levar isso. Eu vou levar isso para ele. Você sabe por quê? Porque ele falou assim: eu tenho que falar para ele o tempo todo: você fez uma escolha. Enquanto você está comendo sorvete, seus adversários não estão. Enquanto você está acordado de madrugada no celular, seus adversários estão dormindo. E aí, sabe o que acontece? Quando chegar lá, eles já estão na sua frente, eles já passaram na sua frente e aí você perde. Para quem não pegou, eu vou explicar. Você fez uma escolha. Você escolheu a Cristo. Você escolheu viver o seu primeiro amor. E com a sua escolha vem o quê? As renúncias. Olha ela aí aparecendo. Com a sua escolha, as renúncias vêm. Porque enquanto você está lá, vivendo de qualquer maneira, aqui você não tá competindo com outra pessoa. Você está tentando chegar ao fim. Você está tentando encontrar o seu noivo naquele grande dia. Você está tentando merecer o céu. E enquanto você dorme o sono da indolência, nosso inimigo está muito acordado, batalhando contra nós. Se ele dormir pouco, o corpo dele sente. Se ele ficar muito tempo lá no celular de madrugada, se ele comer sorvete demais, o corpo dele sente.
Porque ele precisa estar bem nutrido para levantar o montaréu de peso que ele levanta para cima. E você? Como você tem nutrido a sua alma? Com TikTok? Com Instagram? Com série? Ah, Jéssica, então você está dizendo que eu não vou poder fazer nada disso? Eu não estou dizendo que você não vai poder fazer nada disso. Eu estou dizendo que você tem que ter prioridades. Eu estou dizendo que o céu é ganhado na força. Ou você acha que você vai subir de qualquer maneira? Não vai. Ou você acha que a hora que um demônio se manifestar do seu lado, pela misericórdia de Deus, você vai botar a mão e ele vai sair? Não vai sair, não. Ah, Jéssica, mas eu nem quero isso. Você não sabe se um dia você pode precisar. Você não sabe o dia que você vai precisar ter uma palavra. Você não sabe o dia que você vai esbarrar com uma amiga que está querendo se suicidar. Envolvidos nos padrões do mundo, você não sabe. Você não sabe o que você vai encontrar e você precisa estar preparado para isso. Como temos vivido, gente? Como se Jesus não fosse voltar. Vivemos como se Jesus não fosse voltar. Achando que porque a gente é novo, porque a gente é adolescente, ou porque é velho demais, ou porque sou cansado demais, ou porque sou esposa, estou ocupada, porque sou mãe, eu estou ocupada, estou trabalhando demais, eu estou ocupada, porque isso não é só para adolescente, não. É para todos nós, porque nós colocamos desculpa para Deus o tempo todo. Quando na verdade, Ele tem que ser o primeiro, porque quando a gente quer, a gente dá um jeito. Há um tempo atrás, há bastante tempo, Kadosh falou uma coisa aqui, que ele falou assim: peça a Deus oportunidade de ser Cristo na vida de alguém durante o seu dia, e Ele fará. E eu vou dizer para vocês, aquilo ficou na minha cabeça, e eu fiquei martelando aquilo, e eu falei assim: eu vou fazer esse teste. Eu quero ser Cristo na vida de alguém todos os dias. E eu lembro que na época eu estava trabalhando na assistência social, e eu ficava o dia todo dentro do escritório. Eu não via ninguém, fora aquele pessoal que estava ali. E o dia acontecendo, eu falei: gente, eu não vou ter oportunidade de ser Cristo na vida de alguém hoje, eu não vou. E eu lembro que eu fui no banheiro, quando eu abri a porta, tinha uma mulher passando chorando. E eu falei: oi, Vivi, tudo bom? Mas a gente pouco se falava. E aí ela falou assim: tá tudo bem. Eu falei assim: vem cá, me dá um abraço. E eu abracei ela. E ali, naquele momento, eu consegui ser Cristo para ela. Eu orei por ela. Até hoje, ela é uma irmã católica. Até hoje, ela tem um respeito, uma admiração, um carinho por mim. E a partir daquele dia eu vim falando para Deus assim, e eu venho. E às vezes a gente espera que a oportunidade caia no nosso colo, mas às vezes a gente tem que buscar. A gente tem que buscar essa oportunidade. E nosso pastor, ele sabe muito bem fazer isso, porque de vez em quando ele conta umas coisas que ele faz assim, e eu falo: Deus, me dá essa ousadia. Me dá essa ousadia, Deus, de chegar assim e encontrar um caminho. Só que eu tenho pensado tanto sobre a volta de Jesus, que isso tem me feito buscar esse caminho. Hoje eu falei pro meu marido, eu falei assim, eu dei uma louca lá naquele crossfit, eu comecei a chamar as pessoas para a igreja e não sei o quê. E aí a pessoa: eu tô desacreditado, vem cá, senta aqui. E comecei a falar. Jéssica, eu vou lá, obrigado pela conversa. Eu vou lá, eu vou tentar. Não dá mais tempo. Eu vou terminar aqui de ler isso aqui, para eu fechar com algo que Deus quer falar com você sobre isso. Lembre-se de que Jesus Cristo
descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. São as boas novas que nós temos que anunciar. Não se trata de nós. Não se trata, sabe por quê? Porque as pessoas estão magoadas, estão feridas, estão olhando para si mesma. Quando na realidade a gente tem que olhar para Ele. Ele é as boas novas. E por causa disso, sofro e estou como um criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus aos que foram escolhidos. Até aqui. Estamos dispostos a sofrer para levar a salvação a quem precisa? Estamos dispostos? Porque agora eu tenho mais uma pergunta. Eu abri fazendo uma pergunta. Se Jesus voltar hoje, você vai subir? E agora eu tenho outra pergunta para dizer. E eu quero dizer para você que antes de fazer todas essas perguntas para você, eu fiz para mim mesma, tá? Eu não estou aqui apontando o dedo para vocês, porque quando eu aponto para vocês, todo mundo sempre diz isso, né? Tem aqui, ó, 3 apontando para mim. Antes de cortar aí, cortou aqui. Se Jesus voltar hoje, as pessoas que você ama vão subir. Seus familiares, seus pais, seus irmãos, seus sobrinhos, seus tios vão subir. Seu melhor amigo da escola vai subir. Da faculdade, do trabalho, vai subir. Se ele não for, é culpa sua também. Cadê você? Agente secreto de Cristo. Cadê? Cadê a juventude que tem força, que quer sofrer pelo Evangelho? Porque subir aqui e fazer um teatro é lindo. Subir aqui e dançar é lindo. Mas e lá fora, quem é você? Na sua escola, quem é você? Você está disposto a falar? Você está disposto a dizer para o seu amigo, não, o TikTok não? Porque se Jesus voltar agora, de nada adianta. Você pode ser o melhor na sua escola, sua nota ser as melhores. Você pode ser o melhor no seu trabalho. Se Jesus voltar agora, o que adiantou? Você está no seu trabalho com um propósito. Você está na sua escola com um propósito. Você está na sua academia, no seu crossfit, no seu esporte com um propósito. E esse propósito final não é esse que você pensa que é. São almas. São almas. São vidas. Eu falo isso pro meu marido. Por isso que hoje eu comecei a catar as pessoas no crossfit. Sabe por quê? Porque eu amo fazer crossfit. Mas aquelas pessoas que fazem crossfit comigo precisam de Jesus. E quem vai apresentar Jesus para elas? Eu. As pessoas do seu trabalho, da sua escola precisam de Jesus. E quem vai apresentar? Você. Somos nós. Amém? É uma palavra dura, irmãos. Mas não tinha como ser de outra maneira. Não tinha como ser de outra maneira. Porque o Senhor hoje quer levantar Timóteos nesse lugar. E se você está disposto a ser um Timóteo na mão do Senhor, que você se levante, que você lute, que você busque do Senhor. Porque eu tenho certeza que Ele vai te capacitar, independente da sua idade, independente do tempo que você tem, independente se você é mãe, avó, tio, tia, filho. O Senhor tem coisas grandes para fazer. E se você está aqui hoje, é porque Ele quer usar a sua vida, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.